Olá pessoal, salve Maria, Deus abençoe. Esse vídeo é um vídeo polêmico, de um tema polêmico, mas para falar de um assunto superior a esse tema, que é um assunto muito mais sério, que é a crise do sacerdócio. Recentemente, infelizmente, um padre engravidou um adolescente e filmava esses vídeos com outras adolescentes, menores de idade, e uma dessas adolescentes engravidou, e ele fez o quê? Deu remédio a ela, colocou a menina para abortar e o filho foi enterrado no quintal do amigo. Essa é a história. Vou deixar a reportagem, é do G1. Ah, mas é o G1. Não importa, inventaram essa história. Pode até ter uns elementos sensacionalistas de um jornal, como a Globo, por exemplo, ou qualquer outro jornal. Mas não é invenção. Mas, para além disso, para além dessa história, é uma coisa que sempre me intrigou desde muito cedo na Igreja Católica é o seguinte: muitos padres e muitas pessoas, não é só os padres, que estão vivendo a questão de uma vida dupla, mas não saem do sacerdócio. Inclusive, tem uma reportagem da BBC que, infelizmente, menciona muitos padres que vivem essa vida dupla e eles querem viver realmente uma vida dupla da questão de ser homossexual e, ao mesmo tempo, ser padre, que eles não querem deixar a batina. E nessa reportagem da BBC, eles mencionam pessoas que são da Bahia. Esses padres se auto-intitulam da Bahia, que é o lugar onde eu nasci, o estado que eu nasci. A maioria deles. Mas também tem tipo uma sociedade secreta dos padres que são bis do Brasil. E na minha infância, e no meu decorrer ali da adolescência, eu sempre ouvi, olha lá, a filha do padre, a mulher do padre. Até hoje eu escuto essas histórias aqui no interior da Bahia. Na Bahia. Então, essas coisas, não sei se para vocês assustam, mas para mim assusta, porque o sacerdócio, o celibato é algo muito sério. Eu sei que tem exceções, mas no interior parece que isso muitas vezes é muito comum. Além da vida dupla na questão de dos padres muitos serem homossexuais, ou terem mulheres, estarem em festas, vivendo uma vida normal. Como se eles fossem já os pastores protestantes, só que não assumidos. Então, a crise do sacerdócio, ela envolve isso também. Por quê? Eu dando a minha opinião, né? É um tema muito difícil, muito polêmico. Mas uma pessoa protestante veio aqui reclamar que eu não tocava na ferida das coisas, das questões da igreja católica. Eu falo dos protestantes aqui e tal, mas a ferida, muitas coisas que tem que ser tocadas da igreja católica, eu já toquei nesse canal. Esse vídeo da BBC, eu já fiz esse vídeo em outro canal. Nesse canal aqui não, mas eu menciono esse vídeo. Então, a questão de uma vida que não é a vida do celibato, alguns padres, não todos, ela existe. E aí, essa crise do sacerdócio, o padre Paulo faz uma linha histórica, eu vou deixar um vídeo sobre isso. Ele analisa isso. E a forma como ele analisa é muito bela, muito importante. E vocês vão perceber que o sacerdócio não é uma prisão, o sacerdócio não é uma espécie de clausura que deve ser extinta. Existe, é o sacramento do sacerdócio. Mas o que me intriga é essa questão. E eu também já ouvi muito de pessoas que saíram para ir para o sacerdócio porque queriam fugir de algo que elas estavam vivendo dentro de uma família e tudo mais. E o padre, aliás, o Papa, né, recentemente fez aquela declaração lá que não aceitaria mais gaysismo dentro da igreja. Eu não sou a favor da forma como. Enfim, aumentaram o jeito que o Papa falou. O Papa não falou exatamente assim. Ele mencionou uma questão de segurança em relação ao sacerdócio que devia ser seguido. Que não lembro exatamente como ele falou, em italiano e latim, não sei se foi em italiano. Na verdade, ele não falou exatamente, né? Foi uma informação interna que vazou. Uma fala interna que vazou. Mas o fato é o seguinte, eu não sei se acontece isso nas comunidades de vocês, se vocês vão ver esse vídeo, mas se vê, comente com respeito. Até mesmo que protestantes comentem com respeito. Mas existe uma crise do sacerdócio desse lado, crise do sacerdócio desse lado, que me intrigou muito. Eu sei que, por exemplo, acho que já ouvi o padre Paulo falando, eu já ouvi isso falando sobre isso. Quando o sacerdote está celebrando a missa, existe algo superior a ele. Esse algo superior a ele, por mais que ele tenha pecado, esteja em pecado, esse algo superior a ele é muito mais importante, que é o sacrifício da missa, a celebração. Mas é muito emblemático, é muito sem sentido. Essa questão que envolve o celibato do sacerdócio, principalmente na vida de alguns padres, porque muitos fiéis acabam não levando a sério, mas
a Igreja Católica por causa dos mais exemplos. E eles se apegam a isso. Que, na verdade, a gente não devia se apegar a isso para ser cristão de verdade, obviamente. E a gente devia rezar pelos sacerdotes. Mas eu queria fazer a reflexão, e mais nesse caso, que é muito isso que me chamou a atenção, que aconteceu recentemente com esse padre, lá do Amazonas. Pessoal, Deus abençoe, vamos rezar para nossos padres. Eu quero que vocês assistam os links dos vídeos que eu falei, do site e tudo mais. E respeito para com o entendimento dessas questões. Deus abençoe e rezemos pelos sacerdotes. Deus abençoe.